Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome ou emojis pra você usar aqui nos comentários. Você também pode deixar o seu comentário em destaque com o botão valeu ou então mandar sua pergunta no QR Code da tela ou link na descrição. Tudo isso ajuda muito as nossas produções aqui no Caldeirão Furado e você que não consegue contribuir não tem problema porque só seu like, seu comentário, seu compartilhamento também é muito bem-vindo e é de grande ajuda também, beleza? Conhecida por alguns nomes ao longo da história, a Varinha das Varinhas, Varinha do Destino ou até mesmo a Varinha da Morte desempenhou um importante papel na derrota de Lord Voldemort. O artefato que pertencia ao Dumbledore foi crucial, afinal Voldemort achava que a posse da varinha era sua depois de violar o túmulo do diretor, cometendo um terrível engano, sem nem imaginar que a varinha já possuía outro mestre. Harry Potter, o menino que sobreviveu, era o verdadeiro Senhor da Varinha, porque ele desarmou o Draco, mesmo sem saber que era o Senhor da Varinha das Varinhas na época. Ele não fazia ideia que, tendo desarmado Dumbledore na Torre de Astronomia no ano anterior, ele havia ganhado a lealdade daquela varinha. Eu duvido muito até que o Draco conhecesse a história da varinha. Então, Voldemort, achando que a varinha só passaria a um novo mestre quando este matasse o seu mestre anterior, mata Snape, acreditando que ele era o verdadeiro mestre da varinha porque ele havia matado Dumbledore. Só que a varinha nunca foi do Snape. E existe também uma teoria que diz que a varinha nunca foi do Dumbledore. Vamos entender? A Varinha das Varinhas é marcada por uma história de violência e sangue que teve origem em seus primórdios. Antioch Peverell foi o primeiro mestre da varinha que, segundo a lenda, havia sido um presente da própria morte. Ele era um bruxo combativo e arrogante, e na primeira oportunidade que teve, se vingou de um bruxo com quem tinha uma briga ali que sequer teve chance de se defender. Antioch Peverell se gabou da invencibilidade da sua varinha e do poder dela para que todos pudessem ouvir, o que foi um grande erro, porque acabou despertando a cobiça de outros bruxos que estavam presentes. E enquanto o Antioch dormia em um quarto da estalagem onde ele havia se gabado, um bruxo aproveita o seu estado de embriaguez e sono profundo, corta a sua garganta e rouba a varinha. Esse acontecimento definiu o trajeto sangrento da história da Varinha das Varinhas, porque os bruxos acreditavam que para possuir sua lealdade, o seu dono atual precisava ser morto. Depois desse acontecimento, a varinha desapareceu, sumiu dos registros da história. Depois, Emeric, o Maligno, foi o primeiro bruxo das trevas reconhecido a possuir a Varinha das Varinhas depois do assassino de Antioch. Ele aterrorizou a Inglaterra no início da Idade Média, mas o seu reinado de terror não durou muito, porque ele foi massacrado em um duelo brutal contra o bruxo Egbert o Notável, que acabou se tornando o mestre da varinha. O destino do Egbert é desconhecido. A varinha só volta a aparecer novamente nos registros da história um século depois, em posse de um bruxo chamado Godelot. O Godelot considerava a varinha como uma espécie de guia, uma instrutora. Então ele estudou muitas artes das trevas com a varinha e com isso escreveu um livro. O livro cujo título é Magia Muito Maligna. Se você acha que nunca viu esse livro, você está enganado. Ele aparece em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Quando Harry tá lá na biblioteca, na área restrita, ele pega um livro que abre, sai um rosto gritando de dentro dele. Este livro é o Magia Muito Maligna. O Harry nem fazia ideia de que aquele livro havia sido escrito por um cara em posse da Varinha das Varinhas, que um dia seria muito importante ali no destino dele com o Voldemort. Enfim, mas a Varinha das Varinhas era um instrumento de poder, de muito poder, que despertava o pior nas pessoas. E Godelot foi morto pelo seu próprio filho, Hereward, que trancou ele no porão da casa e deixou ele definhar e morrer de fome. Novamente, os registros da varinha desaparecem. E é só lá no século XVIII que Barnabas Deverell aparece em posse de uma varinha muito poderosa. Munido da varinha mais poderosa do mundo, Barnabas construiu sua reputação de bruxo das trevas temível e perigoso, até que o seu reinado de terror foi interrompido por Loxias, que o matou e se tornou o novo mestre da varinha. Foi Loxias quem nomeou a varinha como a Varinha da Morte, e ele a usava para matar qualquer um que o desagradasse. E é um mistério quem foi de fato que derrotou Loxias. Existem boatos que havia sido sua própria mãe, mas algumas pessoas se davam o crédito por esse feito, como dois outros bruxos,
Arcos e Livius. Não se sabe realmente se foi a mãe de Lóxias que o matou, se foi Arcos, se foi Livius, mas a varinha deixou de pertencer ao Lóxias. A varinha desaparece novamente e reaparece no século XIX. Segundo boatos, um artesão de varinhas possuía a varinha das varinhas e estava tentando replicar os seus poderes, fazer varinhas iguais àquela. Esse boato foi encorajado pelo próprio artesão, Mikhail Gregorovich, que achou que seria uma boa ideia e venderia muitas varinhas, faria o seu negócio prosperar. Mas, meus bruxos, vocês já ouviram aquele ditado que o peixe morre pela boca? Pois é, aqui o Gregorovich não morreu não, mas ele foi furtado, ele foi roubado. Certa noite de chuva, um bruxo jovem invadiu a oficina de Gregorovich, o atordoou com um feitiço estuporante e roubou a varinha das varinhas. Este jovem era ninguém menos que Gellert Grindelwald. E vejam um detalhe importante, Gellert Grindelwald não matou Gregorovich, ele apenas o atordoou. Mesmo assim, a lealdade da varinha passou a ele. Gellert Grindelwald manteve a posse da varinha até o ano de 1945, e desde 1926 ele já possuía essa varinha, então ele tocou o terror no mundo usando a varinha das varinhas, até o momento em que acontece o grande duelo entre ele e Dumbledore, no ano de 1945. Dumbledore vence Grindelwald, o domina e, portanto, domina a lealdade da varinha das varinhas. Dumbledore possui a varinha pelo resto de sua vida, de forma discreta, sem chamar atenção sobre o artefato. Quando ele morreu, a varinha foi enterrada junto com ele e repousou por pouco tempo junto aos seus restos mortais, porque Voldemort profana o seu túmulo e rouba a varinha. Mas retrocedendo um pouco a história, porque a gente sabe o que vai acontecer a partir daqui, o Voldemort acha que a varinha era dele, ele mata o Snape porque a varinha não estava funcionando direito, mas a varinha nunca foi do Snape, era do Harry. O Harry no duelo final com o Voldemort vence porque a varinha se recusa a matá-lo. Enfim, a gente sabe o que acontece. Mas vamos retroceder um pouquinho ali antes de 1945. Grindelwald já estava em posse da varinha em 1926, quando ele é descoberto infiltrado numa acusa sob o disfarce de Percival Graves, que era o chefe de segurança mágica do governo. O Grindelwald é imobilizado pelo Newt Scamander e desarmado por Tina Goldstein. O Grindelwald estava em posse da varinha do Graves, né, porque ele estava disfarçado. Mas isso não impediria a varinha das varinhas de mudar sua lealdade. Afinal, foi o que aconteceu com o Draco e com o Harry. O Draco estava com a sua varinha, não com a varinha das varinhas, e mesmo sendo desarmado, a lealdade da varinha mudou também. Foi uma mudança de lealdade meio por Wi-Fi, né, meio por Bluetooth, mas foi. Sendo assim, essa teoria sugere que Tina Goldstein seria a verdadeira mestra da varinha das varinhas, porque foi ela, em 1926, quem desarmou Grindelwald, antes mesmo do duelo entre Dumbledore e ele em 1945. Sendo assim, a varinha nunca pertenceu ao Dumbledore, nem verdadeiramente a ninguém que a possuiu depois. Quem me mandou essa teoria, falou sobre ela comigo, foi um inscrito lá no Instagram, e aí a gente até bateu um papo sobre, e eu falei alguns pontos e o porquê que eu acho que ela tem grandes furos. Não é uma teoria muito forte, porque nós temos de forma bem clara na história que o Harry era o verdadeiro mestre da varinha, e isso foi crucial quando Voldemort foi derrotado. Mas pro Harry ser o mestre da varinha das varinhas, antes ela teria que pertencer ao Draco, de qualquer forma, porque foi o Draco que desarmou o Dumbledore, e o Dumbledore que venceu o Grindelwald. Talvez um homem em 1 milhão possa unir as relíquias, Harry. Eu só merecia possuir a mais mesquinha delas, a menos extraordinária. Eu merecia possuir a varinha das varinhas e não me gabar disso, e não usá-la para matar. Tinha permissão de domar e usar a varinha, porque a conquistara, não para meu ganho pessoal, mas para salvar outros de seu poder. Ou seja, fica claríssimo que o Dumbledore tinha dominado a varinha e ele tinha consciência disso, porque o Dumbledore era um bruxo muito poderoso. Se ele usasse a varinha e ela não funcionasse da forma esperada, porque ele não era o seu verdadeiro mestre, com certeza ele saberia. O desempenho da varinha era perfeito. O Voldemort, ele sente que a varinha não funciona do jeito que ele achava que ia funcionar, justamente porque ela não pertencia a ele, e a magia extraordinária era dele, igual o Dumbledore. O Dumbledore sabe, ele saberia essa diferença, que a magia extraordinária era dele e não por conta da varinha. O Dumbledore faz inúmeras magias muito poderosas usando essa varinha, e todas elas saem perfeitamente bem. Mas vamos supor que a Tina realmente seja a mestre da varinha das varinhas. Ela entrega a varinha porque o Grindelwald é preso, né? A varinha ali do Grindelwald, ela é confiscada, tanto que no segundo filme, Crimes de Grindelwald, a gente vê que a varinha tá ali em posse do Abernathy, que na verdade era o Grindelwald que já tinha trocado aquela confusão toda. Mas a varinha fica em posse do Macusa. Quando o Abernathy troca de lugar com o Grindelwald toma a varinha novamente, né? Porque eles guardam a varinha, eles não querem que o Grindelwald tenha acesso à varinha, e ele pega a varinha novamente, ele toma a varinha. Então, tecnicamente, ele domina a varinha novamente.
E não existe a possibilidade de acontecer o que aconteceu entre o Harry e o Voldemort, a maldição ricochetear e a varinha voar pro Harry ali em direção ao Harry, se ela não fosse dele. Olha só, você ainda não entendeu, não é, Riddle? Possuir a varinha não é o suficiente. Empunhá-la, usá-la, não a torna realmente sua. Você não escutou o que Olivaras disse? A varinha escolhe o bruxo. A varinha das varinhas reconheceu um novo senhor antes de Dumbledore morrer, alguém que jamais tinha posto a mão nela. O novo senhor tirou a varinha de Dumbledore contra sua vontade, sem perceber exatamente o que tinha feito, ou que a varinha mais perigosa do mundo lhe dedicara sua fidelidade. Aqui o Harry tá falando do Draco, né? Mas é tarde demais, você perdeu sua chance. Cheguei primeiro, subjuguei Draco faz semanas, arrebatei a varinha dele. Harry girou a varinha de piuriteiro e sentiu convergirem sobre ela todos os olhares do salão. Então, a questão se resume nisso, não é? Sussurrou Harry. Será que a varinha em sua mão sabe que seu último senhor foi desarmado? Porque se sabe, eu sou o verdadeiro senhor da varinha das varinhas. Harry viu o jato verde da maldição de Voldemort ir de encontro ao seu próprio feitiço. Viu a varinha das varinhas voar para o alto, escura contra o nascente, girar pelo céu encantado como a cabeça de Nagini, girar pelo ar em direção ao senhor que se recusava a matar e que vier, enfim, tomar legitimamente posse dela. Então aqui pra mim não resta dúvida que o caminho da varinha é exatamente esse que tá citado nos livros, sabe? A Tina nunca foi mestre da varinha, nunca. Porque mesmo se houvesse essa possibilidade, o Grindelwald toma a varinha novamente, porque quando ele tá preso, ele vai fugir, ele toma a varinha novamente. Então ele tá tomando contra a vontade daqueles que estavam com ela. Se a Tina fosse a verdadeira mestra da varinha, e não fosse de ninguém, nem do Dumbledore, nem do Draco, nem do Voldemort, nem do Harry, isso que aconteceu entre o Harry e o Voldemort no final, não aconteceria. A varinha se recusa a ferir o Harry porque ele era seu verdadeiro senhor. Ela sai da mão do Voldemort, cara. O feitiço atinge o Voldemort, ricocheteia no Voldemort e a varinha voa em direção à mão do Harry pra ele pegar, porque ele era o verdadeiro mestre. Se fosse a Tina, assim, a teoria sugere que nenhum depois da Tina foi o verdadeiro mestre da varinha. Se fosse isso, a varinha não mudaria de lealdade assim. Mas e vocês, o que acham? Vocês acham que essa teoria faz sentido, que é plausível, que não é plausível? Um grande abraço pro Bruxão que mandou essa teoria lá no Instagram, que a gente trocou brevemente uma ideia sobre. Você que tem alguma teoria de Harry Potter que queira mandar, queira ver o que eu acho sobre, queira conversar sobre os pontos da teoria, deixa aqui nos comentários ou pode me mandar em alguma rede social. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão. Eu espero que vocês tenham gostado e até lá, mal feito feito.